No último jogo do ano no campeonato francês, o PSG venceu o Metz por 3-2 e agora enfrenta o Flamengo na próxima quarta-feira, final do Intercontinental. Depois ainda tem um joguinho pela Copa da França. O PSG entrou em campo neste sábado à noite, aqui em Paris, muito modificado, tá? Luiz Henrique, sim, poupou vários jogadores e rodou bastante o elenco. Ele já não tinha à disposição o Marquinhos, que sentiu a coxa e por conta disso é dúvida, a gente não sabe ainda a condição do capitão do PSG para o jogo de quarta-feira. Eu diria que titular, acho muito difícil que ele seja, se ele estiver disponível. Não teve também Dembélé, que tanto na partida de Liga dos Campeões no meio de semana e agora ainda está se recuperando de uma gripe, ele que vinha de uma lesão e aí teve essa gripe, não foi relacionado para a partida, apesar de já estar treinando, e vamos ver qual vai ser a situação dele. Além de Marquinhos e Dembélé, o Luiz Henrique também não conta com Hakimi, esse volta só no ano que vem, e também não teve de última hora à disposição o Mayulu, que aparentemente ficou doente também, talvez tenha pego a mesma gripe que o Dembélé e por conta disso de última hora não foi relacionado para a partida. O PSG entrou em campo com apenas 3 jogadores titulares, considerados titulares, né? Entrou com Pátio na defesa, ao lado do Zabarni, e no meio-campo teve Fabian Ruiz e Vitinha. Todo o resto foram jogadores considerados reservas, inclusive, e atenção, porque parece que isso vai virar uma dúvida, e quem sabe a gente tenha uma troca no gol do PSG, é que Safonov foi titular na partida de hoje, ele que já tinha sido na Liga dos Campeões, o Chevalier estava disponível para o jogo de hoje, mas ainda assim o Safonov foi titular, então é algo para a gente ficar de olho, porque ele pode ser também o titular diante do Flamengo. Além disso, o Luiz Henrique colocou um ataque com o Lee, um pouco mais aberto na direita, Gonçalo Ramos e o Mbaye, que fez uma belíssima partida, inclusive, mais aberto pela esquerda, sempre com muitas modificações, muitas mudanças, na verdade, movimentações, que é bem típico do ataque do PSG. Os gols foram marcados por Gonçalo Ramos, o Jantu, garoto de 18 anos, que vem da base do PSG, que marcou seu primeiro gol como profissional, na equipe profissional do PSG, e o último gol foi marcado por Désiré Doué. No segundo tempo, o Luiz Henrique fez algumas mudanças, Désiré Doué entrou já no intervalo, Kvaratskhelia também entrou, Barcola também entrou, então a gente teve alguns jogadores que são titulares dessa equipe entrando no segundo tempo. E a boa notícia, a grande boa notícia para os torcedores do PSG é o retorno do Désiré Doué. Ele que teve uma lesão desde outubro, né? Então não tinha ainda jogado bastante, ele teve alguns minutos contra o Atlético Bilbao no meio de semana de Liga dos Campeões, mas agora jogou 45 minutos, né, o segundo tempo completo, marcou gol e foi muito bem na partida, e para mim essa é a grande notícia do PSG, porque a gente não sabe qual vai ser a situação do Dembélé para o jogo de quarta-feira. Ele não foi nem relacionado nas últimas 2 partidas por conta dessa gripe, antes disso estava se recuperando de lesão, então é um jogador que não está 100%, pode ser que o Luiz Henrique comece com ele como titular por ser um jogador que a gente sabe da diferença e da importância que tem para o PSG, mas é verdade que é um jogador sem ritmo de jogo, tá? Então, é um atacante que talvez não seja o ideal para o Luiz Henrique colocar como titular na quarta-feira. Por isso é tão importante o retorno do Désiré Doué. O Luiz Henrique vai poder contar com Kvaratskhelia, com Barcola, com Mayulu, imagino, que se não for uma gripe tão grave assim, então uma coisa tão que coloque o Mayulu indisponível para a próxima quarta-feira, não vai me surpreender também, porque foi o que aconteceu com o Dembélé. Ele não jogou na quarta-feira porque estava doente e hoje não foi nem relacionado também. Então, pode ser que o Mayulu também não esteja disponível. Então, ter Désiré Doué, Barcola e Kvaratskhelia, ao menos 2/3 de um ataque titular para esse PSG. Foi muito boa partida também do Mbaye, talvez a melhor partida dele com o PSG, deu 2 assistências, foi um jogador bem importante para a vitória do PSG, que era uma vitória muito importante porque o PSG fica temporariamente na liderança do campeonato francês, não estava, vamos lembrar, porque o Lens tinha um pontinho a mais do que o PSG. O Lens joga no domingo contra o Nice, se não me engano, e obviamente se o Lens ganhar, o Lens volta a liderar o campeonato francês. Então era importante para esse PSG vencer o jogo contra o Metz. O Metz
tá brigando na lanterna do campeonato e fazer isso, obviamente, poupando jogadores. O PSG viaja para Doha neste domingo e aí a gente vai entender quem que vai viajar. A gente já sabe que Hakimi não estará disponível, porque só volta no ano que vem, é uma lesão um pouco mais duradoura. Eu diria que o Marquinhos dificilmente estará disponível e é o capitão do PSG. Ele sentiu no intervalo, né? Ele foi substituído no jogo da última quarta-feira. Então, para um incômodo muscular, uma semana, eu acho muito pouco para ele já se recuperar e já ser titular na partida. Então, eu diria que a gente vai ter na zaga o Pacho e o Zabarni, que foi, inclusive, a zaga da partida de hoje. E aí a gente vai ter a dúvida do quanto que o Dembélé vai estar 100%. Ele vai estar no grupo, porque foi, imagino hoje, muito mais uma precaução por conta desse retorno de gripe, mas ele não tem uma lesão, né? Ele não tem uma questão muscular, uma questão física, foi por conta da gripe, da doença. Então, ele vai estar no grupo, ao menos se não acontecer nada de surpresa. Então, Marquinhos e Hakimi devem ser as grandes baixas deste PSG para o jogo de quarta-feira. E aí a gente vai ver como é que o Luiz Henrique vai montar essa partida. Um PSG que faz um início de temporada bem mais irregular no campeonato francês e tem sido um PSG reserva no campeonato francês, tá? Não é uma equipe titular no campeonato francês. Os 10 jogadores mais utilizados no campeonato francês, 8 são reservas. Então, realmente, é um Luiz Henrique que tem gerado muito. E isso tem, obviamente, influenciado nos resultados. Na Liga dos Campeões, que aí sim o Luiz Henrique tenta colocar o que ele tem de melhor em campo, a gente tem um PSG que vai muito bem, né? Que só teve a derrota para o Bayern de Munique, o empate agora contra o Atlético Bilbao, mas além disso foram só vitórias, né? Então é um PSG que está ali terceiro colocado, acho que é isso, vou até ter certeza aqui, mas se eu não me engano é o terceiro colocado na fase de liga, da Liga dos Campeões, e obviamente quando tem os seus principais jogadores, tem muito mais poder de fogo, né, obviamente, e muito mais qualidade mesmo, apesar de que é isso mesmo, o PSG está na terceira colocação. É uma temporada em que os atacantes estão devendo, tá? Os atacantes titulares estão devendo. Para a gente ter uma ideia, hoje, neste momento, o artilheiro do PSG é o Gonçalo Ramos, que é um jogador reserva, que tem 6 gols, é muito pouco. Se a gente pega os números dos artilheiros de outras equipes, né? De Bayern de Munique, de Real Madrid, de Barcelona, a gente tem jogadores com mais de 10, de 20 gols, estou falando aqui dos principais, e no PSG, o jogador com mais gols é o Gonçalo Ramos, um reserva com 6 gols. E o vice-artilheiro é o João Neves, um jogador de meio campo que tem 5 gols. Então, assim, os atacantes estão devendo. O Dembélé teve um início de temporada muito quebrado, né? Com muitas lesões. Então, ele não teve uma sequência importante de jogo, que é um jogador que foi o artilheiro do PSG na temporada passada. O Kvaratskhelia também está devendo, o Barcola está devendo. Então, tem sido um problema para esse PSG não ter encontrado ainda a forma, né? Os jogadores não estão com o pé na forma, os atacantes, nesse início de temporada. Algo que pegou no tranco também na temporada passada, já no segundo semestre, né? Na segunda metade da temporada. Então vamos ver se isso vai acontecer agora também. E é uma defesa que tem deixado um pouco mais de espaços, tá? Tenho essa sensação também. Os 2 gols do Metz hoje foram muito bonitos e jogadores que tiveram espaço para bater. Então é isso. Vamos ver como é que o PSG chega para quarta-feira, quem vai ser relacionado, quem viaja e o que é que o Luiz Henrique vai preparar para enfrentar o Flamengo.